Graças e paz a todos. Nós vamos dar sequência hoje à nossa jornada bíblica, nossa EBD online. E hoje estudando a semana de 2 a 8 de agosto. As perguntas que o pastor nos manda e as respostas também. Então a primeira pergunta está lá no livro de Neemias. Diz assim: o que Esdras fez para que o povo entendesse a lei de Deus? E a resposta é em Neemias 8:8, que diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, nós temos aqui 3 pilares. O primeiro deles é a leitura, né? A gente tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a palavra. É necessário que a gente leia, né? E o que tem tão especial em ler, né? Porque ler a Bíblia parece uma coisa assim simples. É isso, todos os pregadores, pastores, todos os cristãos, os crentes, né? Aqueles que acreditam na palavra, leem a Bíblia. Não é isso? Mas a gente tem que fazer uma leitura correta, né? Assim, respeitando as pontuações, né? Os tempos, né? Os verbos, entendeu? Fazer uma interpretação de texto, né? Nós sabemos que nos dias de hoje, muita gente não consegue interpretar um texto. Eles leem, mas não conseguem entender o que está ali. Por isso que a palavra também diz, para quando a gente não entender, a gente buscar a Deus e pedir sabedoria. Para que o Senhor Deus, né, abra o nosso entendimento, porque a gente venha entender a palavra. O pastor Orlando coloca aqui um exemplo, né? Que ele, tempos atrás, viu um pastor que defendia o adultério. Porque ele estava lendo ali o livro de Oséias e estava entendendo que ele estava mandando ele ir adulterar com uma ovelha lá da sua igreja. Ele trocou o acento lá na palavra adúltera, né? Em vez de ser adúltera, é adultera. Isso é muito importante, tá? Ler e entender aquilo que você está lendo. Mas o segundo item é explicar o texto. Porque a gente muitas vezes lê e fica esperando uma explicação, né? Uma explicação clara daquilo que foi lido. Então essa explicação, elas trazem assim, um entendimento da mensagem, da palavra para nós, né? Então tem muitos pregadores aí que eles leem o texto, fecham a Bíblia, né? E falam assim de um monte de coisa, menos daquilo que ele leu. Ele lê um texto e sai do texto e vai passear em outros lugares e às vezes nem volta lá. Muitos até voltam. E muitos começam o texto e se perdem, então não tem o início, o meio e o fim, né? Então, quando você for explicar a palavra de Deus, você tem que ter uma linha, uma ordem. Faz um roteirozinho da sua pregação, com início, meio e fim, dentro do assunto que você se propôs a falar. Se não, ao invés de você explicar, você vai estar piorando as coisas, né? Vai estar piorando. E o terceiro lugar, muito importante, importantíssimo, é a aplicação da palavra, né? Você leu o texto, né? Você recebeu a explicação daquele texto, aí é a hora de você pôr em prática, né? Você viver aquilo que você leu, que você entendeu. Porque a palavra, a Bíblia, ali dentro do livro, não vale nada. Ela só vale quando a gente entende e põe em prática isso, né? A gente vai aplicar isso na nossa vida, nossas atitudes, né? Isso é importante. Então, nós temos esses 3 pilares, né? Para que a gente possa entender bem o que Deus está nos revelando através da sua Bíblia. A leitura, né? A explicação do texto e a aplicação dessa palavra na nossa vida. Ok? A segunda pergunta diz assim: por que os levitas e os cantores fugiram para o campo? A resposta é em Neemias 13, de 10 a 12, que diz assim: também entendi que os quiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse:
Porque desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei, e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Então aqui, eles não estavam dando o quinhão dos levitas, quer dizer, a parte dos levitas, né? Então, Neemias foi lá e contendeu com os magistrados, quer dizer, ele foi e teve ali uma discussão, uma conversa, né? Uma disputa com os magistrados ali, né? Pedindo explicação por que os dízimos não estavam sendo levados para a casa do Senhor. E como é que os levitas vão ficar lá no templo, de acordo com a palavra de Deus? Eles não podiam ter outras atividades, eles tinham que se dedicar exclusivamente para a obra de Deus. Hoje os pastores que têm negócios, têm outros trabalhos aí, né? Vivem de um monte de coisa. Não é só comida que a gente recebe, é dinheiro, né? Aqui os levitas só recebiam comida, né? Pouquíssimo dinheiro. Se tivesse alguma outra necessidade, o rei, alguém ali, ia lá e supria a necessidade deles, né? Mas hoje não, os pastores têm carros, casas, terras, terrenos, né? E uns são milionários aí. Então, quer dizer, eles se consideram levitas só para o recebimento do dízimo, mas não vivem como os levitas, né? Porque os levitas não podiam ter terra, não podiam ter nada. Então, os pastores hoje têm bens, né? Cada um mais do que o outro. E alguns negócios, são grandes empresários. Mas não é o caso aqui, né? Então, os levitas daquele tempo, eles só viviam exclusivamente do dízimo que era entregue lá no templo. Então, sem comida, eles tiveram cada um ir para a sua terra, quer dizer, para cada um para a sua casa lá. Não podia ficar ali mais servindo no templo, né? Porque o povo estava sendo infiel ali, né? Eles não estavam obedecendo as instruções, né, que Deus colocou ali na lei para os levitas. Não é isso? Então, eles ficaram ali sem a parte deles, né? A remuneração, o salário que eles tinham naquela época, basicamente era comida. E sem comer, ninguém fica em pé, não é isso? A gente não pode nem reclamar que eles estavam ali fazendo uma greve, que eles queriam aumento de salário, eles só queriam o necessário. O mínimo necessário, né? Então, como foi naquela época, é hoje. Se você não entrega o seu dízimo, provavelmente vai fazer falta lá na frente para alguém. Ou para o sustento, né, do seu pastor, do seu líder ali, ou para que a obra ali, a obra com a qual você faz parte, a sua congregação cresça, possa, né, levar mais a palavra, ou supra ali as necessidades básicas ali do templo, daquele local que você está, né? Então, os pastores hoje, eu falo assim, eu estou generalizando, mas é claro, é óbvio que tem exceções, tá? Eu estou falando de uma maneira geral. Então os pastores hoje tinham que se espelhar nos levitas e passar a viver exclusivamente da obra de Deus. Ah, mas a igreja que eu congrego é pequena, eu só consigo ganhar um salário lá, né, dos dízimos, isso é muito pouco. Você tem que orar e trabalhar para que o Senhor multiplique a sua obra. Todos começam devagarinho, de baixo. Então, quer dizer, você não pode ficar olhando para aqueles outros pastores que têm a igreja nova, milhares de membros, e que ganham muito dinheiro. Deve ter um motivo para isso, tá? Mas não importa, mas o espelho aqui que os levitas têm que passar para os obreiros hoje que vivem da obra de Deus é viver exclusivamente da obra de Deus, né? Deixar ser a parte financeira um pouco de lado, né? É complicado, é um assunto até difícil falar aqui, porque nos dias de hoje, modernos, nós temos necessidades maiores do que eles tinham naquela época, inclusive os levitas, né? Mas é isso. Eles lá estavam sendo infiéis com seus dízimos, para com os levitas, e hoje a gente tem que, né, ver uma passagem dessa e entender que a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente não tem que ser como eles lá. Amém? Senão muito obreiro aí sincero que quer fazer a obra de Deus, não vai para a obra, né? Ele vai lá para passar necessidade, né? Então tem que ser por aí também. A próxima pergunta está em 2 Timóteo. O que Paulo disse que Timóteo tinha que observar nele? Né? Paulo aqui falando para Timóteo. Tá? A resposta está em 2 Timóteo 3, 10, 11, 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé,
longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo dando uma lição aqui muito importante para Timóteo, né? Colocando aqui, listou, né? Fez uma lista aqui dos lugares onde ele foi mais perseguido, né? Teve aqui, eu acho que foi Icônio, se eu não me engano, ou Listra, mas acho que foi Icônio, que ele chegou a ser apedrejado e deixado como morto fora da cidade, para que os animais que fossem ali comessem a carne dele. Quer dizer, a obra que o Paulo se propôs a fazer não foi fácil, não. Não foi para qualquer um, não. Exortando aqui o seu filho na fé, Timóteo, para que ele veja o que Paulo passou e tenha isso como exemplo. Então, Paulo mesmo já disse, né, para nós imitarmos a ele da maneira que ele imita a Cristo. Então, da mesma maneira, né, Cristo também sofreu, padeceu ali perseguições, né, apanhou, foi morto ali naquela cruz. Então, nós temos que imitar em Paulo aquilo que ele imita a Cristo. Que não é fácil, não é fácil. Então, ele tem que passar para Timóteo aqui: Timóteo, você vai ser perseguido, você vai sofrer perseguições. E ele fala para nós hoje: Ulisses, pastor Orlando, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por sofrimentos. Então, Paulo ali foi exemplo, né, para a igreja primitiva 2000 anos atrás, é exemplo hoje, para a igreja de hoje. Paulo não está falando aqui, ó, venha para Cristo, né? Converta o seu coração ao Senhor, que você vai ter uma vida boa e mansa e sossegada, né? Vai amarrar o burro na sombra e vai ficar lá quietinho. Não é isso não. Aquele que se propõe a pregar, né, a viver de acordo com a palavra de Deus, ele vai ser perseguido, sim. O mundo vai perseguir, porque o mundo nos odeia, né? Odiou a Cristo e nos odeia também. Então, a gente tem que sempre alertar aqueles mais novos que estão começando, falar: você está assim, muito animado, né, empolgado, mas você tem que entender que você vai ser perseguido. Em algum momento o mundo vai te odiar, né? Então, para que você não seja pego de surpresa, né, e leve um susto e queira sair da obra. Você já tem que estar preparado para isso. Amém? A próxima pergunta está no livro de Salmos, né? Onde o pardal e a andorinha encontraram casa e ninho para sua prole. A resposta está no Salmos 84, de 1 a 4 e o 10. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então, quer dizer, o pastor Orlando pregou sobre essa passagem aqui. Foi maravilhosa a pregação dele, né? Tem músicas aí falando, né, sobre essa passagem, né? Músicas lindas. Como se fosse uma virtude, uma coisa boa, né? Que os pardais, a andorinha, morassem no templo. E o pastor nos falou uma coisa que realmente eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha. Aqui é mais uma instrução que a gente viu lá em cima, nas primeiras perguntas. É o pastor nos colocando aqui, nos instruindo, nos explicando essa passagem, né? Porque se tinha andorinha ali, pardais e outros pombos, qualquer tipo de pássaros ali, é porque não tinha homem ali. Onde o homem está trabalhando e movimentando, os bichos, os pássaros não chegam. Se eles chegaram lá até o ponto de fazer ninho, é porque não tinha ninguém ali, o tempo estava abandonado, né? E a gente já sabe a sujeira que os passarinhos podem fazer, os pombos. Eu tive essa praga aqui em casa. A gente chama de praga porque só sujava.
Então, quer dizer, uma passagem linda, né? Até as andorinhas, mas não foi não, né? Então o salmista aqui, ele desejoso de estar ali na casa de Deus, né? Prestar culto para Deus, né? Ele falou até que o desejo dele de estar ali era tão grande que o corpo dele tremia, né? Mas ele fica triste, ele se entristece, porque ele chega lá e só encontra passarinho, pardal, andorinha, né? E aquele monte de ninho lá no templo, lá sujando o templo, né? Então ele deseja estar lá, né? Deseja ir para lá. Mas lá não é lugar de passarinho, lá é lugar de homens, de adoradores, né? De servos do Senhor. Então, ele quando cita aqui, né, que um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 dias na casa dos ímpios, né? É porque eles estavam longe, não é isso, da casa de Deus, né? Dos atos do Senhor, né? Então a lição que fica aqui, né, é que a casa ali de Deus é só um prédio, né? É só um prédio de tijolo ali. Que a gente, como salmista aqui, a gente sinta esse desejo de estar na casa de Deus, né? O salmista chegava ao ponto da carne dele tremer de desejo de estar ali, né? Que a gente seja como os passarinhos, né? Que a gente se achegue ali à casa de Deus, né? Façamos nosso ninho ali na casa de Deus e possamos viver ali, né? Viver ali, estar ali, nossa mente ali. Porque ali é um lugar de adoração, né? Da verdade, a casa de Deus, né? Amém? A próxima pergunta está no livro de Esther. Qual foi a resposta de Mardoqueu quando Esther apresentou as dificuldades e perigo de se apresentar ao rei sem ser chamado? A resposta está em Esther 4, versículo 11, 12, 13, 14. O livro de Esther é super interessante, interessantíssimo, né? Esse é o único livro que não fala Deus assim, o livro todo aponta para Deus, todo aponta para Jesus aqui. Livramentos, é um livro maravilhoso. Assim, exemplo de fé, né, de dedicação ao seu povo, entendeu? Amor, a família. É um livro maravilhoso, maravilhoso, né? Então a resposta externa, 4, a partir do 11 diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então Mardoqueu aqui, é o tio, né, de Esther, está falando para ela: ué, então você está com medo de chegar à presença do rei e morrer? Mas todo o povo judeu vai morrer. Se você não passar, né, correr esse risco de morrer, vão morrer milhares e milhares e milhares de pessoas. Não é isso? Você acha que só você vai escapar porque está aí na casa do rei? Né? Então para com esse medo, né? Vai lá e corre atrás. Ainda diga mais: Deus te colocou aí para isso com um propósito, né? Então está aqui, ó, no 14: porque se de todo calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Quer dizer, se ela não corresse atrás lá, Deus mandaria outro livramento. Mas é ela que Deus colocou lá. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. Então quer dizer, foi para isso que Deus colocou lá. Todas as vezes que a gente se depara, né, com uma certa situação, às vezes a gente pensa: poxa, o que eu estou fazendo aqui? Por que está acontecendo isso? A gente tem que ver que às vezes Deus nos colocou ali, tem um propósito, né? Propósito de Deus. Você é um servo de Deus, tem que servir a Deus. E aí os desígnios são da sua vida, da minha vida, de Deus, né?
Então a lição diz assim: é certo que não haverá desculpa nem medo diante da grande decisão pela vida. Mardoqueu deixou claro a Esther que ela deveria agir para salvar o seu povo da destruição, e que se ela se acovardasse ou se negasse a agir, ela não escaparia nem mesmo sua família, e que ser rainha não lhe garantiria a vida. E ainda deveria saber que Deus de alguma forma levantaria socorro para o seu povo, e que ela fora colocada ali como rainha para servir ao Senhor através do seu povo. É isso que acontece com a gente. Às vezes você está num lugar, né, trabalhando numa empresa, né, e perguntando: Senhor, será que está certo eu estar aqui? O Senhor te colocou lá, né? Às vezes, se o Senhor te alcançou, você já estava lá. Vai orar ao Senhor, buscar, né, entendimento, a direção do Senhor. Ele vai te falar: você continua aí ou você sai. Se Deus não quiser você nesse ambiente, nesse local, Ele vai te tirar. Pode ter certeza disso. Alguma coisa vai acontecer para que você saia. Eu já saí de emprego e eu não entendi. Senhor, por que eu saí desse emprego? Não é isso? E teve outros que eu continuei lá e também não entendi. Senhor, por que o Senhor está me mantendo aqui? Né? Hoje eu entendo até porque Deus me tirou desse mundo corporativo aí. A gente tem que buscar entendimento, né? Então é isso. A gente tem que sempre procurar o entendimento, né? E de saber o que a gente está fazendo, qual o contexto da nossa vida naquele momento. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa igreja? Às vezes você começa a questionar isso. Questiona isso. Senhor, por que o Senhor está me mantendo aqui? Tem um propósito. Senhor, por que eu estou fazendo nessa cidade? Às vezes você está numa cidade diferente, estranha. Começa a se perguntar: quantos aí, né, tão longe de casa? O pastor é paulista, casou com uma capixaba, está em Minas Gerais. Eu garanto que nesses 30 anos que ele está aqui, 34, 30 e tanto, não, 34 não, 30 anos. Muitas vezes ele se perguntou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E se ele permanece aqui, é porque Deus lhe respondeu: você está aqui porque eu quero que você faça isso. Correto? Esse livro de Esther é muito interessante. Vamos lá ler, vamos ler. É um livro interessantíssimo. Deus fala muito com a gente. A próxima pergunta diz: o que a mulher e os amigos de Amã lhe disse sobre Mardoqueu? Então a resposta está lá em Esther 6,13. E contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairá diante dele. Então é um exemplo aqui maravilhoso, não é isso? Que os judeus passam para a gente, com a sua descendência. Né? Exemplo. Né? Então a questão aqui não era só do povo judeu, né? Mas o que esses judeus representavam. Né? Porque eles eram o povo de Deus e todos os outros povos sabiam disso. Né? Não importa se eles estavam sendo desobedientes, né, rebeldes, eles eram o povo de Deus. E toda a terra sabia disso. Então, quando a mulher ali de Ramã e os amigos dele souberam que Mardoqueu era judeu, que eles não sabiam. Então eles já alertaram Amã: rapaz, você está mexendo com a pessoa errada. Então assim tinha que ser a vida do crente hoje. Quando o ímpio olhasse para você e começasse a querer ter uma contenda, algum tipo de problema contigo, o outro tinha que chamar ele e falar para ele: cara, não se mexe com aquele camarada lá. Porque ele é um servo do Deus vivo, ele é um crente no Senhor. E se você mexer com ele, você vai estar mexendo com Deus. Então essa deveria ser a nossa reputação aí, né? Na sociedade, né? Ele é um crente, um cristão, um servo do Deus vivo. Não se meta com ele. Amém? A última pergunta está também aqui no livro de Esther. Né? Por que o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei e muito estimado pelos seus irmãos? Isso está em Esther 10.
Diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Porque ele procurou o bem do seu povo e proclamou prosperidade para a sua nação. Mardoqueu é um grande exemplo, grande exemplo de vida, um homem assim extraordinário. Ele conhecia o seu povo, era conhecido pelo seu povo, conhecia as leis de Deus, as leis do Senhor, era isso. Ele teve uma atitude de resistência contra os inimigos ali, porque na verdade eles eram inimigos de Deus. Ele procurou ser uma pessoa assim humilde, discreta. Em alguns momentos ele se escondia ali, porque ele sabia que ele estava sendo perseguido, mas era uma pessoa sábia, honrado, teve sabedoria e procurou ali a direção de Deus. É um exemplo, sim, para nós hoje em dia. Que a gente tem que ser uma pessoa que sábia, nas nossas atitudes, discreto, uma pessoa espalhafatosa, humilde, palavras humildes, tranquilo, não é isso? E amar o nosso povo. Quem é nosso povo? A minha família? Não, nosso povo é a igreja. É a igreja do Senhor, é a igreja de Deus. Esse é o nosso povo. A nossa família que segue a esse Deus, eles fazem parte do nosso povo. Os que não seguem não é nosso povo. É assim, infelizmente é assim. Parece palavras duras, mas não é não. Simples assim. Você vai amar, ter cuidado com seus parentes que ímpios. Lógico, Deus fala para amar qualquer um, muito mais a nossa família. Inclusive ele fala lá em Timóteo que a gente tem que amar os da nossa família, ter cuidado, zelo. Mas o nosso povo é o povo de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Termina aqui a nossa jornada de hoje. Hoje é domingo, dia dos pais. Que todos os pais que assistirem essa BD online tenham um feliz dia dos pais. Amém?